todos apóstolos, graças a Deus, fielmente aí, esperando o nosso momento de início do nosso estudo. Hoje é isto, parte 12 de Hebreus, capítulo 7. Lembrando que na próxima quinta-feira teremos a parte 13, que é o capítulo 8, e então teremos o intervalo até janeiro. E estaremos dividindo em parte 12, que é a de hoje, parte 13, que é o capítulo 8, será o capítulo 8 da próxima quinta-feira, para facilitar um pouco a identificação destas partes, especialmente no canal do YouTube. Mas, na verdade, o texto que nós temos é um só. Capítulos 7 e 8, eles tratam da mesma temática, da mesma abordagem do autor. Eu não quis dividir em parte 12A, parte 12B, como já fiz anteriormente, para que não fique tão mais complicado. Então, eu estou chamando de parte 13, o capítulo 8, que viremos semana que vem, mas, na verdade, ele não é uma parte totalmente à parte. Não mudamos de assunto, é o mesmo assunto, mas dada a riqueza do capítulo 7, nós não podemos, em hipótese alguma, tentar abarcar os dois capítulos de uma única vez. Então, estou fazendo esta separação, lembrando a você, então, que na quinta-feira, dia 19, querendo Deus, nós estaremos nesta parte 13, capítulo 8, para depois termos um intervalo em que vocês vão descansar de mim, não é? Até janeiro. Então, vamos fazer a leitura de hoje, que é esse capítulo 7 de Hebreus, e dar a introdução, ou entrar no nosso assunto de hoje, que é evidentemente o ponto para o qual o autor veio preparando os seus ouvintes, os seus leitores, melhor dizendo, ao longo da carta. E aí para nós ao longo das partes anteriores, né? Então o texto diz para nós, o sacerdote, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Vale lembrar, meus queridos, que ele está dando sequência ao que com que tínhamos encerrado o capítulo 6, no versículo 20, onde ele dizia, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, aí ele continua, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, Melquisedeque, Melquisedeque, que seria no hebraico. Melquisedeque, rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz, Melech Shalom, rei de Salém. Salém fica aí como uma corruptela de Shalom, e acredita-se que Salém era uma referência a um sítio que mais tarde veio se chamar a cidade dos Jebuseus, que mais posteriormente então Davi chamou de Jerusalém, ou seja, cidade da paz, Jerusalém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. E aqui temos uma exclamação. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então aqui ele já está estabelecendo Melquisedeque como superior a Abraão, não só pelo seu sacerdócio, mas pelo fato de que Abraão o reconhece como sacerdote do rei, do Deus Altíssimo, e recebe ou se deixa abençoar por ele. Então é neste ponto que ele dá uma ênfase que é importante para a sua argumentação, quando ele diz, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E a ênfase aí está no superior, para dizer, Melquisedeque era superior a Abraão, que é o superior do povo, superior dos sacerdotes, superior de toda a linhagem de Israel, uma vez que são todos seus descendentes. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos,
está se referindo à tribo, não é? Dos levitas, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado, ou seja, as antigas versões colocam como seria a fraseologia mais completa do Velho Testamento. Levi, quando Levi ainda estava nos lombos de seu pai Abraão, que na verdade é seu bisavô Abraão, segundo a nossa forma de distribuir a árvore genealógica. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, ele põe entre parênteses, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Queremos lembrar que esta é a terceira referência ao Salmo 110, versículo 4. Ele está fazendo uso de Salmo 110, versículo 4, já fez nos textos anteriores, quando começou a apontar o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. E agora aqui ele está pisando fundo no acelerador, insistindo no texto, para mostrar que a sua exegese está toda legitimamente baseada nesse texto do Velho Testamento, profético e messiânico, saído da pena de Davi, Salmo 110, versículo 4. E aí ele continua: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, ou completamente, ou perfeitamente. É o mesmo significado para esse advérbio que temos aí. Ele é capaz de salvar definitivamente, eu prefiro este advérbio que aqui está, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Meus irmãos, nós temos toda uma narrativa deste capítulo 7, reforçando, referendando, levantando, e aí eu digo hermeneuticamente, exegeticamente, o sacerdócio messiânico de Jesus, de uma forma que é incomparável. Ninguém fez igual ao autor de Hebreus antes. Por mais que você tenha as excelências doutrinárias da pena de Paulo, falando sobre a divindade de Jesus, e outros tantos vai ter esses reforços em João, especialmente nas cartas, em Pedro nas suas cartas, mas o trabalho quanto ao sacerdócio de Cristo é um trabalho que ficou a cargo do autor de Hebreus, e aqui ele dá carga máxima no capítulo 7. É tão máxima a carga, que aí a gente entende porque que em 5:11 ele fez uma interrupção. O que eu vou fazer aqui hoje com os irmãos é literalmente uma releitura do capítulo 7 para que essas entrelinhas sejam bem compreendidas, por causa da sua profundidade, a sua verdade. Mas na verdade
Eu posso agora, e quero fazer isso, estar levantando numa linguagem geral. Qual foi a abordagem dele do capítulo 7? Depois eu vou me particularizar mais para que a gente não perca nenhuma riqueza. Mas observe, o que ele está fazendo? Ora, lembrem, ele tinha interrompido em 5:11 a argumentação sobre o personagem lá de Gênesis 14, que aparece de uma forma repentina, sem nenhum aviso prévio, desaparece também sem nenhuma explicação, em Gênesis 14, de 18 a 20. É o texto em que a Bíblia narra a vitória de Abraão sobre aqueles diversos reis que haviam se levantado e que destruiriam totalmente com Sodoma, Gomorra, antes da destruição de Deus, que Deus fez, e Ló lá com toda a sua família. Abraão então levanta 300 homens com ele, vai até lá, guerreia e vence cada um daqueles reis, defendendo como aliado os reis de Sodoma e Gomorra, que eram, vamos dizer, os anfitriões de Ló. Afinal, Ló escolheu aquela região e morava lá. Ló era seu sobrinho. O que aconteceu? Abraão vence e, como é pacto das guerras, aqueles homens vencidos perdem todos os seus bens. Esses servos de Abraão tomam posse de todos os despojos. Abraão também. Ele tem todo o direito, ele leva os despojos para sua casa, são riquezas. Estamos falando de joias, de ouros, de tecidos finos, estamos falando de gado, estamos falando de tudo aquilo que esses homens levavam para a guerra. E outro tanto, nas suas cidades. Abraão os venceu, despojos de guerra. E aí acontece que ele volta dessa conquista, dessa vitória, e uma cidade que lá está, intocável, não saiu para fazer a guerra em auxílio a Abraão, não entrou em aliança com Abraão nessa guerra, jamais ofereceu qualquer resistência a ele. Tem um rei, e este rei é sacerdote do Deus Altíssimo, reconhecido e conhecido por Abraão como tal. Ele vem ao encontro de Abraão, ele vem saudar Abraão, mas vem também para abençoar Abraão. E quando ele vem na direção de Abraão, Abraão o reconhece como sacerdote do Deus Altíssimo, e entende, né? A lei já estava impressa no interior de Abraão. É esta uma das razões porque os defensores do significado literal de dízimo se apegam a esse texto para dizer o dízimo precede a lei, por conta daqueles que também vão dizer que na graça não há dízimo, porque o dízimo pertencia à lei. E então, com legitimidade, alguns chegam e dizem, não, o dízimo precede a lei. O cabeça da nação deu o dízimo de todos os despojos a Melquisedeque, deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque, que recebeu. Melquisedeque foi ao encontro de Abraão levando pão e vinho. É claro que a gente não tem, este não é o nosso propósito, não estamos pregando no texto de Gênesis 14, eu quero apenas pontuar isso para vocês, que isso é enriquecimento espiritual, mas você tem toda uma simbologia muito grande aí por detrás, que o autor de Hebreus não perderia tempo. Se ele foi lá em Salmo 110:4, para trabalhar com esse personagem que surge sem explicação prévia e desaparece sem explicação posterior na história, e tomá-lo como tipo de Cristo, por que ele também não ia trabalhar com o fato de que ele veio oferecer a Abraão para levar alívio, levar refrigério, para ser suporte, pão e vinho? Bem, você sabe muito bem o que significa para nós na graça pão e vinho. Pão e vinho trazidos pelo tipo de Cristo. Lá no Velho Testamento, nos primórdios da história do povo, não podemos deixar isso passar batido se eu estivesse pregando em Gênesis 14. O que Cristo oferece como símbolos da sua memória e do seu sacrifício para mim e para você? Pão e vinho. Lá está Melquisedeque fazendo isso. O autor de Hebreus não foi aí, ele está com uma preocupação só: mostrar que Jesus é sacerdote, e porque é um sacerdote que foi estabelecido por Deus segundo uma ordem superior à de Arão. E superior por quê? Porque Arão é neto de Abraão. Arão é inferior no seu sacerdócio a um sacerdote que era maior do que Abraão, o cabeça da nação. A questão é que a beleza da exegese do autor de Hebreus
é que ele está falando para um grupo de pessoas, e isso aqui é importante a gente frisar bem. Ele está tão convicto de que pode retomar agora o assunto. Lembra, ele suspendeu os 5:11, eu estou retornando um pouquinho, interrompendo os 5:11, porque achou que estava na hora de fazer uma exortação, e ele fez. Nós gastamos aí 2 semanas em cima dessa exortação. O grande parêntese que ele abriu em 5:11 foi até 6:20, não é? Porque ele tinha começado a falar em Melquisedeque, e disse: depois vamos voltar a tratar deste assunto, vocês não estão preparados para que eu fale sobre isso agora. É como se de repente ele se desse conta que depois daquela exortação, do consolo que passou, de levar convicção para eles, de que eles estavam seguramente salvos, agora é a hora de voltar a falar sobre Melquisedeque. Vocês têm maturidade suficiente para acompanhar, e depois de uma exortação daquela vocês vão estar muito atentos. É mais ou menos isso que ele entende. Aí ele toma o assunto Melquisedeque e nos brinda com essa riqueza extraordinária, com a sua exegese. O que ele faz? Ele poderia ter feito como Paulo faria. Uma carta que ele diz para os hebreus, que estavam desalojados dentro dos seus rituais, dentro da observação do judaísmo, no qual nasceram e foram criados, que Jesus foi estabelecido como um novo sacerdote, sacerdote eterno, sacerdote maior, sem entrar em detalhes. Só que ele não está escrevendo para nós, que viemos de uma herança pagã, nós gentios. Ele não está escrevendo para quem de judaísmo não entendia nada, da lei não entendia nada, e das vivências dos rituais didáticos, da lei da velha aliança, não entendiam nada. Ele está escrevendo para quem entendia tudo. Ele está escrevendo para aquele grupo de gente que não só viveu com isso, era o que eles respiravam, passaram a vida dependendo dos rituais para se sentirem em paz com Deus, perdoados. Diariamente aquela gente entendia que lá estavam os sacerdotes, eram a garantia, a segurança de paz para eles, para oferecerem sacrifícios por eles a cada vez que eles fossem lá para confessar um pecado, resolver uma demanda, levando um cordeiro, levando uma daqueles animais estabelecidos na lei para fazer expiação dos seus pecados e das suas faltas. Outro tanto olhavam com muita ansiedade e esperança para o seu sumo sacerdote, que uma vez por ano entraria no dia da purificação, o Yom Kippur, para oferecer um sacrifício universal por toda a nação, por um ano inteiro, para que recebessem perdão, estar em paz com Deus, perdão dos seus pecados. Ora, outro tanto eles entendiam que desses rituais, dessas ofertas e da recepção de Deus, da aceitação de Deus, do agrado de Deus sobre essas ofertas, dependia o seu perdão, dependia a sua paz, dependia tocar a sua vida no dia a dia e serem dignos das bênçãos. Essa herança de depender de obras, de ofertas, do que tem de levar para poder estar em paz com Deus, foi a que foi carreada pela igreja, a igreja medieval, e que ainda conseguiu se miscuir até mesmo sobre os confessores da salvação pela graça. Tem muita gente ainda contaminada, não é? Infelizmente, já falamos isso semana passada, muita gente ainda contaminada com esse vírus de que o homem pode oferecer alguma coisa em troca da sua salvação, além de Jesus, além da cruz. Bem, e que Paulo chama de anátema, né? É um evangelho anátema, ele disse, é muito perigoso. Pois bem, essa gente não tinha outra opção, essa gente conviveu com isso, era tudo de quanto eles entendiam. Então, ele precisa fazer mais do que apenas declarar: Jesus é um novo sacerdote, é o maior sacerdote, é o sacerdote eterno. Ele precisa provar isso biblicamente. Ele precisa provar isso textualmente. E então faz essa obra exegética extraordinária. É coisa do Espírito Santo. Porque você não ouve nenhum rabino antes dele fazendo esse tipo de trabalho. Pegar o texto do Salmo 110,4, onde Deus faz um juramento, e esse juramento é messiânico, ele está falando para o Messias através de Davi. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Para qualquer judeu que lesse o Salmo 110, ouvir essa referência que Deus fez, essa promessa messiânica que Deus fez, era surpreendente. Imagine que agora deixa de ser surpreendente para ser uma constatação, uma comprovação de figurinhas. Essa gente conhecia a mensagem. E agora ouve o seu orientador, o seu guia, o seu mestre, o autor da carta, dizendo: vocês sabem o que acontece?
Jesus recebeu o sacerdócio de uma linhagem superior a de Arão. Deus estabeleceu que haveria uma linhagem superior de Arão, antes que houvesse a de Arão. Primeiro estabeleceu a de Arão, mas manteve um juramento de que faria um sacerdócio superior e eterno e para sempre. Então ele trabalha com uma alegoria, ele cria uma alegoria em que ele diz que Melquisedeque, por não ter genealogia, e os judeus só entendiam de genealogia, gastavam horas falando de genealogia, até hoje são afissurados por genealogia, judeus, os judeus praticantes do judaísmo, é isso que eu quero dizer, aqueles que vivem lá dentro das sinagogas. Aquela gente que entendia de genealogia o tempo todo, só cogitava disso, sabia que não havia uma apresentação, referêndum para Melquisedeque em termos de genealogia. Então, o que o autor da carta faz? Ele não está dizendo que Melquisedeque é um personagem eterno ou espiritual. Era homem de carne e osso. O que ele está dizendo é que Melquisedeque entra na história do judaísmo sem pai, sem mãe, sem princípio nem fim de dias. Ou seja, ninguém fala de como ele era antes, nem diz o que acontece depois. Ele se aproveita dessa narrativa de Moisés em Gênesis, com essa abertura tão ampla para dizer, semelhante ao Filho de Deus. Ele não está dizendo Melquisedeque é igual a Jesus. O que ele está dizendo é, Jesus tem um ministério que se assemelha ao de Melquisedeque. É sem princípio de dias e sem fim de dias. Sem início e sem fim, é eterno. Mas a ênfase é um sacerdócio superior. Primeiro por quê? Aí ele começa com a argumentação. Deus o estabeleceu com juramento, o que não aconteceu com os filhos de Abraão. Claro que eu estou me referindo aos bisnetos, tá bom? Mas vamos falar em filhos aqui, porque esta é a linguagem normal do hebraico. Eles chamam os descendentes de filhos, quaisquer que sejam as gerações. E então, ele está dizendo, Deus estabeleceu um sacerdócio superior a dos filhos de Arão. A começar pelo fato de que o sacerdócio dos filhos de Arão era um sacerdócio que tinha de ter repetição, repetição, repetição. Primeiro, eles eram fracos, eram falhos e pecadores, os sacerdotes. Precisavam oferecer sacrifício por si mesmos e depois pelo povo. Segundo, esse sacerdócio não tinha continuidade porque eles morriam. Mas olha o contraste com o sacerdócio da nossa fé, que é Jesus. Meus amados, curtíssimo parênteses agora. Vamos lembrar qual é o tema que estamos dando geral ao nosso estudo. Daí eu ficar semana após semana introduzindo com o canto do Projeto Sola, cantado aí por esses dois irmãos, Colossenses 1, esses dois irmãos na fé, Colossenses 1, o Guilherme e o Lamarino. Por que nós estamos introduzindo com esse texto? Por que temos feito isso semana após semana? Porque demos um tema geral para o nosso estudo em Hebreus, que é quem é o autor e consumador da nossa fé. O que estamos fazendo é o trabalho do autor de Hebreus, mostrando Jesus em todas as dimensões do significado do seu ministério, da sua missão, da obra que ele realizou por nós. O Jesus personagem, o Jesus divino, o Jesus verdadeiro homem, o Jesus do sacrifício, o Jesus oferta e sacrifício. A beleza é que ele está trabalhando com isso aqui no capítulo 7, mostrando que Jesus não precisou oferecer, como os outros sacerdotes, um sacrifício por si mesmo. Aí vai dizer por quê? Porque ele era santo, inculpável, separado dos pecadores. É o finalzinho que você tem aí, né, no versículo 26. Santo, inculpável, separado dos pecadores. Ele diz mais, ele diz puro e exaltado acima dos céus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Os outros eram perecíveis, mas Jesus não precisou oferecer nenhum sacrifício por si mesmo. E mais, os outros ofereciam sacrifícios de sangue alheio. Jesus entrou no santo dos santos dos céus, eles entravam no santo dos santos da terra, com o seu próprio sangue, a sua própria oferta. Então ele é oferta e sacrifício, ao mesmo tempo como sumo sacerdote. Com isso ele estabelece para eles e procura lhes dar descanso, de que eles podem tranquilamente abrir mão do sacerdócio arônico, porque aí ele vai entrar com uma outra argumentação exegética profunda de calar rabinos. O que ele diz? Ora, ele chega e diz assim, quando se estabelece um novo sacerdócio, é necessário mudar a lei.
Ora, se Deus estabeleceu um novo sacerdócio, Salmo 110:4, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, estabeleceu no Messias, disse que o Messias assumiria esse sacerdócio desta ordem superior, que é de Melquisedeque, a lei tem que mudar. E aí o que ele vai mostrar para nós? Não é que ela muda, ela vai ser abdicada. Ele vai dar mais reforço nisso no capítulo 8, como veremos semana que vem. Ela vai abdicar. Por quê? Porque esse sumo sacerdócio é superior, uma vez que comparado com a lei era insuficiente para purificar alguém. É linda a argumentação, não é? Porque ele está mostrando que a ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Está se referindo à lei, põe entre parênteses, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Ela apenas apontava o pecado e o tamanho da ira de Deus contra o pecado. Mas mostrar às pessoas como resolver esse problema de não mais pecar, ou de ter perdão contínuo, ela não trazia, ela dizia: sacrifique, continuamente fique dando ofertas, derramando sangue alheio no seu lugar. E então ele continua dizendo: não havia aperfeiçoado coisa alguma a lei, sendo introduzida uma esperança superior. Por que ele fala de esperança superior? Porque é evidente, a cada vez que um ofertante aparecia diante de um sacerdote para que um sacrifício fosse feito, para que ele obtivesse perdão, ele estava tendo uma esperança muito fraca, muito pálida. Ela acontecia de morrer ali, naquele sacrifício. O sacrifício é feito, o perdão é dado, e logo em seguida ele peca outra vez e ele precisa de um novo sacrifício. É como a confissão auricular. Eu te absolvo, diz o sacerdote, e o sujeito tem que voltar lá para uma nova confissão, porque ele vai continuar pecando. Todos nós continuamos pecando, mas o texto aqui diz para nós que temos uma esperança superior, porque o nosso sacerdote é intercessor perene. Aí isso nos leva automaticamente para 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se pecarmos, temos um advogado para com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 João 1,9 e 10, para mostrar que ele é um mediador entre nós os homens, e como o autor vai dizer aqui no capítulo 7, versículo 25, vivendo sempre para interceder por nós. Essa intercessão não cessa. Tudo bem que você jogue aí nessa intercessão tudo que as suas necessidades estabelecem, mas o ponto nevrálgico, o centro revelacional dessa intercessão perene de Jesus diante do Pai a nosso favor é quanto aos nossos pecados. Ele nos perdoou os pecados, ele satisfez a justiça de Deus, cobrindo o nosso pecado, propiciação pelo nosso pecado, para que tivéssemos perdão eterno da parte de Deus. E os pecados que continuamos a cometer por causa de nossas fraquezas e de nossa natureza, ele intercede por nós. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele está diante do Pai intercedendo de contínuo por nós. Que coisa linda, né? Lindo até que nível? Bem, vamos passo a passo, nós temos que continuar. Então ele diz que agora foi introduzida uma esperança superior. Mas não é só. No versículo 22, depois de tornar a chamar a atenção para o Salmo 110:4, no 21, ele se tornou sacerdote com juramento. Os outros não precisaram de juramento nenhum para serem feitos sacerdotes. Era uma descendência, era um ofício profissionalizado natural. Mas este foi estabelecido sacerdote com juramento. O Senhor jurou e não se arrependerá. Jurou: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele traz isso de novo à luz no versículo 21, e então diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Quando ele fala de aliança superior, argumento que vai trabalhar bem no capítulo 8, ele está se referindo ao fato de que ela é superior à aliança que foi feita através da lei. Foi feita com Abraão, que a lei observava para que fosse cumprida. Agora temos uma aliança superior. No capítulo 8, você verá, ele vai fazer uso do texto de Jeremias para mostrar como é que Deus trabalha agora com essa aliança superior que era vigiada pela lei.
Ele diz, agora eu vou colocar essa lei no coração de vocês. Eu vou imprimi-la lá dentro de vocês. Vai deixar de ser a lei para ser ouvida e atendida pelo ouvir, para ser a lei a qual o coração se inclina. Por quê? Porque lá está o Espírito que ele pôs dentro de cada um de nós. Bem, trataremos disso devidamente na semana que vem, na parte 13. Mas volta ao texto para chamar a sua atenção para o fato que ele vai dizer que Jesus, então, visto que vive para sempre, versículo 24, tem um sacerdócio permanente. Não morre, não morrerá mais. O seu sacerdócio não tem interrupção. Não precisa que a lei mude por conta disso. Ela já mudou. Ele estabeleceu uma aliança superior. E então vai dizer no versículo 25, que é o ponto auge aqui do capítulo 7. Portanto, ele é capaz, bonita a ênfase no capaz. Ele é capaz, ele é poderoso, capaz de salvar definitivamente. Eu disse a vocês que eu prefiro o advérbio que está sendo usado nesta versão, porque ele é mais enfático do que dizer completamente, ou eternamente, como estão aí nas versões mais antigas. Salvar definitivamente, salvar em definitivo, para mostrar que é uma salvação que não tem troca, que não tem desplugar, que não tem mudança, uma salvação que não perece, uma salvação que não é interrompida, é definitiva. Salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, é evidente, é via o seu sacrifício, é via a sua obra, é via a sua oferta, é via a fé nele. Aproximam-se de Deus. Por meio dele, aproximam-se de Deus. É toda a linguagem com que bastante ênfase ele já trabalhou no capítulo 4. Vai voltar a trabalhar no capítulo 10, como veremos. Aproximemo-nos, aproximemo-nos. O caminho foi aberto pelo novo, o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus, pela sua carne, capítulo 10. Aproximemo-nos com inteira certeza de fé, capítulo 4, diante do trono da graça. Aproximemo-nos, este é o verbo. Aproximemo-nos. Ele está aqui dizendo, por meio dele, nós podemos nos aproximar de Deus. Por quê? Porque ele é capaz de salvar para sempre, salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus. Que linda esta linguagem. Capaz de se salvar perfeitamente. Mas não foi só o que ele disse, não é? O que mais ele disse? Vive, pois vive sempre para interceder por eles. Pois vive intercedendo sempre por eles. É uma outra forma de colocar que algumas versões mais antigas têm. E aí eu quero parar um pouquinho aqui em cima, porque nós já viemos lendo, e aqui o texto continua mostrando, que ele é inculpável, que ele é santo, é separado dos pecadores, mas vamos lembrar que já viemos vendo, lá no capítulo 2, ele dizer para nós da identificação desse nosso sumo sacerdote conosco, pela sua natureza humana. Sofreu nossas fraquezas, sofreu as tentações, capítulo 4, já vimos também. Então é um sacerdote identificado conosco, e que então entende do riscado, entende a causa por detrás de nossas queixas e de nossas quedas. Daí faz intercessão. Não estou dizendo que porque entende justifica, estou dizendo que porque entende se apoia nesse entendimento para suplicar com sentimento, com paixão, com conhecimento de causa. Não é justificativa. É afinidade, é empatia, é sofrer junto. Esta é a intercessão que ele faz. Daí sermos convidados a nos aproximarmos dele com confiança. Por quê? Porque temos alguém lá que é empático ao nosso sofrimento. É pró-nós, pró-nobis. É a nosso favor, entende? Inclinado a nosso favor diante de Deus. Intercede apoiado na oferta que fez no meu e no seu lugar. Está lá inteiramente colocado à nossa disposição diante do trono da graça para dizer, talvez, possamos abusar aqui um pouquinho do nosso imaginário, para dizer que ele estaria lá falando o tempo todo, perdoa, perdoa, perdoa. Mas quando eu digo que eu quero calcar aqui em cima um pouquinho, é justamente porque neste único versículo ele encerra uma máxima revelacional que é gloriosa demais para nós.
Primeiro, ela aponta o fato de que nós cremos e buscamos o Deus eterno através de Jesus e nos apoiamos no sacrifício de Jesus porque necessitamos disso. Qualquer pessoa que pretende, qualquer igreja que ofereça a alguém que se aproxime de Jesus por causa de qualquer necessidade que não seja a vida eterna, o perdão de pecados, está cometendo uma insolência, está cometendo um pecado, está criando um desvio, abrindo uma perigosa lacuna, usando de ardil, que pode não dar certo. Pode ser que a pessoa jamais venha a consumar uma fé salvadora, porque entende que tem apenas um escapismo na oferta que está sendo feita no sacrifício de Jesus. Que dele nós temos as bênçãos de cura, as bênçãos de resposta ao nosso clamor, as nossas angústias, as bênçãos de consolação. Isso é indiscutível. Ele nos deu o seu Espírito que habita em nós, nos deu suas muito firmes e gloriosas promessas que contemplam todas as circunstâncias da nossa vida terrena. Mas o compromisso do seu sacrifício foi nos fazer nascer de novo, anular a natureza adâmica e nos colocar diante do Pai como filhos amados para viver para sempre, aqueles que ele planejou na eternidade e que não quer que estejam fora dela, perdidos, mas que o encontrem, o vivam, e o usufruam, e o amem, e o adorem de tal maneira que queiram viver na presença dele para sempre. Queiram conhecê-lo mais e ser semelhantes a ele. Esta é a função da obra de Jesus. Este é o compromisso que nós temos a pregar. Então, é claro, em 7:25 de Hebreus, você vai a ele carregado de suas necessidades. Mas há algo que você precisa ter, a necessidade maior e a consciência plena, de quanto necessita estar em paz com Deus, em paz consigo mesmo, perdoado dos seus pecados. Ter pleno acesso, com plena liberdade, plena comunhão, ser adorador que com liberdade, leveza, chegue diante do Pai de Abba e o adore. Grato por essa filiação, grato por essa paternidade, que lhe dá todas as garantias que você cobiça, mas que faz mais do que isso, que te enche da presença dele. Queridos irmãos, a igreja caminhou durante muitos anos, até alguns séculos, pouco atenta ao fato de que o superlativo da vida espiritual é Cristo em nós. Cristo em nós não significa um decreto, um credo protestante. Não significa uma confissão, uma bandeira, não. Cristo em nós é experiencial, o Evangelho é experiência. Cristo em nós significa vida, presença. Se você, ao crer em Jesus, não experimenta sentir a sua presença, não experimentou em nenhum momento o gozo da sua presença, algo está errado, amado. Algo está faltando. Um tempo muito precioso está sendo perdido. Você pode ter todas as glórias e bênçãos da sua vida espiritual, mas a presença de Deus dentro de você é inigualável, tem que ser a aspiração maior. Eu devo, e você também, entrar na presença dele para interceder por A, B, C, as doenças, isso e aquilo, suplicar pelas ajudas que precisamos daquilo que está além de nós. Mas o entrar nessa presença para orar pelo que quer que seja, não pode, em hipótese alguma, eclipsar o desejo maior de percebê-lo, de senti-lo, de vivê-lo, para que a minha adoração não seja uma verbalização de um papagaio que fica cantando a música de A, de B, com o coração vazio e insensível. O crente tem que cantar, adorar. Canta em pensamento, se tiver rouco, afônico, se não tiver voz, se for mudo. Canta com a oração, canta com a leitura da Bíblia, mas que seja a alma, seja o coração que sente aquilo que está sendo jogado ali. Adoração, a contemplação que o adora. Nós vamos falar agora, sábado, sobre o Natal aqui, vamos ter uma reunião aqui, eu vou mandar uma mensagenzinha curta de Natal para vocês vão ver lá, mas chamando a atenção dos irmãos, ainda estou meditando no texto, para algo que me impressiona. No nascimento de Jesus, aqueles 3 magos, que as pessoas chamam de reis, por causa do texto dos Salmos, que vieram de muito longe, até Jerusalém, porque lhes foi dado por revelação que teria nascido o rei dos judeus. E aí, rei tem que ser buscado na capital e no palácio do rei. Eles foram lá, no lugar certinho. Quando chegam lá, se dão conta de que não tinha rei nenhum nascendo ali.
Mas eles foram orientados por um sinal, o sinal era aquela estrela. Continuaram seguindo a estrela e viram que ela brilhava parada sobre uma casa, não era lá sobre a estalagem. Maria e José já tinham saído dali, já tinham ido para sua casa em Nazaré. E lá eles viram que a estrela brilhava naquela casa. Não estavam mais em Belém. Correram para lá. E eles eram homens detentores de autoridade, de respeito. Eles tiveram acesso à presença de Herodes, porque havia todo um protocolo de majestade, um protocolo diplomático para isso. Eu sei que eu estou gastando tempo aqui em cima disso, mas eu quero chamar a sua atenção para o meu ponto da adoração. E quando eles chegam lá, naquela casa humilde, e encontram uma criança que não tem nada a ver com a família real, com quem está no poder, nem com o palácio, nem com a capital. Eles foram para o favelão da Palestina. Sabia disso? Onde é que Jesus viveu? Eu não vou cometer aqui a grosseria de estar citando cidades por aqui. Nem aqui, nem no Rio de Janeiro, embora muito tentado a fazer isso. Mas eu quero dizer a você que eles não foram para o centro da cidade de Brasília, onde está o centro do poder político que temos. Não foram para Londres. Não foram para Washington. Nem para as cidades populosas e as metrópoles detentoras de maiores centros e poderes políticos. Não foram para São Paulo, não foram para um Rio de Janeiro, não. Eles foram para uma cidadezinha de periferia, onde o populacho que morava lá era gente miserável, pobre. Era gente desacreditada. Lembro quando Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que ruim, não é? De lá só vinha o que não tinha fama. Foi lá que aqueles homens, aquelas autoridades que vieram de tão longe, foram. E ao chegar lá, viram uma criança nascida numa casa miserável, casa de gente muito pobre, e se ajoelharam diante daquela criança e a adoraram. E deram prêmios, presentes que se dão aí. Nem hoje uma autoridade, essas que a gente depõe com votos, se visitam sem se trocarem prendas preciosas, históricas, simbólicas. Imagina aquele tempo. Lembra da rainha de Sabá que foi visitar Salomão e levou meio mundo de riquezas? Da altura da majestade de Salomão? Eles foram levar riquezas para Jesus. Eu não preciso falar mais nada, nem preciso falar muito. Uma delas era ouro. Ouro. Ouro se dá a reis. Não discutiram. Simplesmente o encontraram e o adoraram. Sabe, adorar é isso. Adorar é se curvar, é dedicar, é entregar. E é buscar a presença, não importa onde esteja. É buscar a presença. Se a presença fosse manifestar dentro do hospital, busque lá. Se tem de se manifestar dentro dos recônditos das suas angústias, das suas tristezas e decepções humanas, busque lá. Adore-o. Você foi estabelecido para vivê-lo, para senti-lo. Então o autor de Hebreus chega em 7,25 e diz, ele está intercedendo, vivendo sempre para interceder por você. Aí aqui, meus queridos, é inevitável pensar em Filemon, a carta a Filemon. Eu não vou gastar esse tempo e ocupar você repetindo coisas que você que me tem ouvido já ouviu N vezes. Mas é evidente, eu preciso fazer esse pareamento aqui para mostrar o tamanho da riqueza do significado do Filho de Deus intercedendo por nós. Leia a carta a Filemon, aqueles 20 e poucos versículos de uma carta que só não tem capítulo. Leia lá. E o que você vai ver é uma carta de um amigo para outro, fazendo uma intercessão a favor de um pobre desgraçado, chamado Onésimo. Era tão servo, tão escravo, tão serviçal Onésimo, que o nome dele foi dado a ele para significar que ele ia ser servo. Se chamava útil. Esse era o nome do coitado. Que de repente se tornou inútil para o seu senhor Filemon. Muitas coisas se levantam ali. Paulo
Tinha uma igreja dentro da casa de Filemon. Irmãos se reuniam com Filemon. Paulo ia lá, ensinou a eles, estabeleceu isso lá em Éfeso. Então, quantas vezes eu acredito, Filemon mandou Onésimo lavar os pés de Paulo e de sua comitiva quando ele foi lá. Quantas vezes o próprio Filemon não fez isso? Filemon era um convertido de Paulo. Era um homem de recursos. Se tinha escravo, ele tinha recursos. Onésimo era um de seus escravos, talvez o principal deles. Tão principal que era muito conhecido. Mas aconteceu que, embora Paulo tenha pregado na casa de Filemon, embora Filemon e sua casa tenham se convertido e outros mais, Onésimo não. Lá dentro, tendo que ficar ouvindo o tempo todo, mas não se converteu. Tanto não se converteu que saiu da casa do seu senhor como ladrão. Ele roubou Filemon e foi embora levando o que roubou. Só que um escravo naquele tempo do Império Romano, que tinha leis impugnáveis, imperdoáveis, indiscutíveis, especialmente para um escravo fujão e ladrão, a lei determinava que esse escravo tinha de morrer. E mais, ela autorizava o seu senhor a matá-lo. Era isso. Onésimo pensou, eu quero deixar de ser escravo, eu quero ser livre. Devia estar ouvindo falar de alguns que estavam saindo livres lá em Roma, o centro, a capital do império do mundo. Então ele pensou, eu vou fugir para Roma. Lá ninguém vai me ver. Mas é evidente, o que quer que ele tenha levado, e certamente foi riqueza, acaba. E daqui a pouco ele não tem mais como se sustentar e nem apresentar documentalmente suas origens e outras coisas mais. Ele se vê literalmente ao Deus dará e em vias de correr sérios riscos. O desespero deve ter batido, mas ele sabia de uma coisa: Paulo, o mestre do seu Senhor, estava preso em Roma por causa daquele evangelho para o qual ele não deu atenção durante o tempo em que Paulo esteve na casa de Filemon pregando e ensinando. E aí ele procura por Paulo na prisão. Ele o conhecia. Quantas vezes deve ter lavado os pés de Paulo? E Paulo o conhecia. E quando ele foi para lá, ele não perdeu tempo. Ele contou a Paulo o que ele estava fazendo em Roma e o que ele tinha feito em Éfeso. Ele roubou Filemon e fugiu para lá. E o que Paulo faz? Paulo prega para ele. Paulo o evangeliza. Onésimo, naquele seu desespero, talvez, se converte. Paulo faz dele um discípulo. Paulo faz dele um irmão em Cristo. E chega para ele e diz, só existe uma solução para você. É cumprir o evangelho de Jesus. Você pecou contra o seu Senhor. Você tem que pedir perdão a ele, tem que voltar lá. Mas eu não tenho como devolver o que eu roubei. Volta lá. Eu vou escrever uma carta para ele e você vai levar a carta. Você vai entregar essa carta para ele, ele vai ler a carta e ele vai perdoar você. E você vai ser restaurado. É a carta a Filemon. É a intercessão de Paulo por Onésimo, escravo fujão. Eu e você. E Filemon aí representando o pai, diante de quem o Paulo, como o intercessor, o intermediário, vai rogar pelo faltoso. E aí ele tem umas colocações superlativas, que na sua figuração nos estremecem. Porque ele chega lá diante de Filemon, Onésimo, sabendo que já poderia ser pego, preso e levado para o sacrifício, a execução, entrega a carta. Estive em Roma. Eu levei o que eu roubei do Senhor para Roma. E lá procurei Paulo. E Paulo me mandou de volta para o Senhor com esta carta. Antes de tomar qualquer decisão, leia a carta dele. Claro que Filemon não perdeu tempo. Carta de Paulo, quem não quer não é, tanto que está aqui, dentro da Bíblia, a carta que ele escreveu para Filemon. Ele abre. E quando ele abre, ele começa a ler. Eu estou te rogando por Onésimo, meu filho, que eu gerei nas minhas prisões, que antes te era inútil, apesar do nome, mas agora é útil a você e a mim. Eu trago de volta a você.
Eu peço que você o receba não mais como servo, Deus eterno, não é? Já não lhe chamarei servos e sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Lembra, foi Jesus que disse isso para mim e para você. Olha a intercessão aí. Filemon, eu quero que você não receba mais como servo, e sim como irmão amado no Senhor. Você consegue conceber Jesus dizendo isso? Ó Pai, olha para ela, olha para ele, não mais como o faltoso, mas como teu filho, tua filha que eu gerei nas minhas prisões terrenas. E aí ele diz mais para Filemon: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Como que eu ouço Jesus dizendo isso ao Pai? Pai, com certeza ele te deve muito, mas põe na minha conta. Eu já paguei com sangue. Paulo diz, eu te pagarei. Jesus diz, eu já paguei. Paguei com o preço do meu sangue. Recebe-o, Pai, recebe-a como a mim mesmo. Aí eu vou para João 17 e o ouço orando dizendo, para que o amor com que me tens amado esteja neles. O amor com que me amas esteja neles. Recebe-os como a mim mesmo. Lindo, não é? Lindo. É isso que significa Hebreus 7:25, vivendo sempre para interceder por eles. Oh, aleluia. Eu quero levar você para o versículo 28 e encerrar, porque eu também não quero acrescentar mais nada em cima disso que eu já disse aqui, porque eu quero que você fique aí, digerindo isso que você ouviu, que isso te põe de joelhos no chão, adorador, adorador, adorador. Oh. O versículo 28 diz, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, eu hoje jurei, tu és sacerdote eternamente, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Veja, a lei constituía homens que têm fraquezas, mas o juramento constitui como sacerdote o Filho. Aí é lindo demais, porque ele encerra dizendo que Jesus foi estabelecido sacerdote na condição de Filho. O Filho. Que lindo. Porque é como filho que ele intercede. Como filho, ele diz, meus irmãos e teus filhos. Lembra o que ele disse para Madalena? Vai e diga aos meus irmãos que eu estou indo para meu Pai, vosso Pai. É assim que ele está intercedendo. Ele está intercedendo pelos irmãos menores, que somos nós, diante do Pai. Eu sou o filho, o Riós, e eles são os filhos menores, os pairia. E eu estou rogando por esses filhos menores, meus irmãos, a quem eu protejo. Glória a Deus. Glória, glória ao Senhor. Eu acho que os irmãos hebreus, quando chegaram aqui nesse final do capítulo 7, disseram, tá bom, você já ganhou. É esse sacerdote que queremos, vamos esquecer tudo aquilo lá. Aleluia, aleluia. Continuaremos quinta-feira, em nome de Jesus, no capítulo 8 de Hebreus, amém? Convide outros e diga para eles, vá lá, entra lá no YouTube e comece parte 1, parte 2, pegue todo o estudo de Hebreus. Vamos crescer na graça e conhecimento de Jesus. Isso é rico, isso é belo. Não vamos perder tempo, amém? Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, por sua participação. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Grande abraço para você. O Senhor te abençoe.